Hoje a gente vai desvendar uma história, olha, fascinante, sobre conhecimento, sobre conflito e, claro, sobre a busca pela verdade. Vamos embarcar numa jornada para tentar decifrar um pergaminho muito antigo. E a história toda começa assim. Imagina só, uma caravana de estudiosos, sabe? E eles encontram um pergaminho super enigmático no meio de umas ruínas esquecidas. A primeira pergunta que vem à cabeça, óbvio, é: o que será que está escrito aqui? O que isso significa? E olha, como a gente vai ver, a resposta não é nada simples. Dois extremos em conflito. A batalha pela verdade absoluta contra a liberdade total. Mal abriram o pergaminho e a confusão já começou. De um lado tinha gente buscando uma verdade única, absoluta, sabe? E do outro uma galera defendendo a liberdade total de interpretação. Eram dois extremos, assim, que pareciam que nunca iam se entender. Então, vamos entender melhor essa briga. De um lado a gente tem o que chamam de hermeneuta unívoco. Pensa num cara mais positivista. Para ele, o texto tem um sentido só, um sentido exato. E qualquer tipo de ambiguidade é um problema, tem que tirar. Já do outro lado está o hermeneuta equívoco, com uma pegada mais romântica. Ele acha ao máximo a ideia de que o sentido é criado por quem lê, sabe? Vira um fluxo de opiniões, a subjetividade é que manda. E olha só o lema do hermeneuta unívoco. Qualquer outra leitura era um erro. É isso, preto no branco. Para ele não tem meio termo. Existe uma verdade ali no texto e ponto. Qualquer outra interpretação está errada. Simples assim. É uma visão bem rígida, né? Que busca aquela segurança, aquela certeza absoluta. Agora, do outro lado da moeda, a visão do hermeneuta é equívoco. Quase tudo vale. É o oposto total, né? Se para um não tinha espaço para dúvida, para esse aqui, quase tudo é permitido. O significado fica fluido, vira uma coisa pessoal, quase um jogo em que cada um pode criar a sua própria verdade. É uma liberdade que, vamos combinar, beira o caos. Um leque de ferramentas. Outras tentativas de decifrar o segredo. Bom, mas a caravana não era feita só desses dois, né? Tinha mais gente. E agora a gente vai ver como os outros estudiosos, cada um com suas ferramentas, tentaram resolver esse enigma. E aí a discussão foi para outro rumo. Teoria contra prática. Tinha um grupo, o da hermenêutica docens, que achava que o negócio era criar um manual de regras gerais, sabe? Um sistema que funcionasse para tudo. Mas aí veio o pessoal da hermenêutica utens e disse: não, a gente tem que usar o texto como uma ferramenta prática, adaptar as regras para cada situação. A grande questão era: a gente cria a regra ou usa a ferramenta? Aí o debate foi para o tempo, o agora contra a história. Tinha o hermeneuta sincrônico, que queria analisar o texto como se fosse uma foto, sabe, olhar só porque ele é naquele instante. Mas o hermeneuta diacrônico discordava. Para ele, isso era impossível. A compreensão de verdade só viria estudando a história do texto, como ele evoluiu. E aí, o sentido está no agora ou está na história? Até a forma de ler virou debate. O hermeneuta sintagmático fazia uma leitura horizontal, sabe? Palavra por palavra, seguindo a linha da superfície, bem linear. Já o hermeneuta paradigmático, esse fazia uma leitura vertical. Ele mergulhava fundo no texto, buscando conexões simbólicas, significados escondidos. No fim, a escolha era entre ler a linha ou ler o que está nas entrelinhas. E a coisa foi ficando mais complexa, porque aí surgiram outras lentes de análise. A hermenêutica crítica, por exemplo, chegou já desconfiada, perguntando: peraí, quem escreveu isso? Com que intenção? Qual jogo de poder está por trás dessas palavras? E ainda tinha a hermenêutica analógico-icônica, que tinha outra tática: focar num único símbolo, um ícone, acreditando que ele sozinho poderia desvendar o segredo do todo. A via do equilíbrio, a chegada da hermenêutica analógica. Bom, com tanta gente discutindo, cada um puxando para um lado, a caravana estava quase implodindo. Era a rigidez de um lado contra o caos total do outro. E foi bem nesse momento de crise que surgiu uma nova abordagem. Uma abordagem mais calma, mais equilibrada. E aqui está o pulo do gato, um conceito-chave: frônesis. Isso não é só conhecimento de livro, sabe? É uma sabedoria prática, é prudência, é a habilidade de conseguir navegar entre os dois extremos sem cair em nenhum deles. É a arte de encontrar o ponto médio, a moderação. Essa era a chave que faltava. E um método analógico é genial. Olha só, primeiro passo, ponto médio. Ou seja, atuar como um moderador, sabe? Fica ali no meio, sem ir para o extremo da rigidez nem para o extremo do caos. Segundo, equilíbrio. Buscar uma proporção justa entre o sentido literal, o que está escrito ali, e o sentido alegórico, o simbólico. E terceiro, que é talvez o mais importante, a hierarquia. A ideia aqui é permitir que existam várias interpretações válidas, sim,
mas organizá-las. Umas vão estar mais próximas da verdade do texto do que outras. Nem tudo tem o mesmo peso, entende? Ah, sabedoria revelada. Por que o equilíbrio prevaleceu? Tá, mas por que foi justamente essa abordagem analógica que deu certo? Vamos entender agora por que o equilíbrio conseguiu desvendar o segredo do pergaminho, exatamente onde os extremos tinham falhado. Então, a conclusão da caravana foi essa. A hermenêutica analógica simplesmente superou as outras. Por quê? Porque ela não se perdeu naquele rigor frio da interpretação única, sabe? Mas também não caiu no vazio do relativismo, onde tudo vale e nada significa nada. Ela conseguiu encontrar a proporção certa. E foi essa proporção que permitiu que a sabedoria do pergaminho finalmente fosse revelada. E essa história toda deixa a gente com uma pergunta, né? No mundo como o nosso, cheio de narrativas, de opiniões para todo lado, como é que a gente encontra a proporção certa para a verdade? Como aplicar essa lição do pergaminho hoje? Como a gente acha o equilíbrio entre a rigidez de uma única verdade e o caos de que tudo vale para poder chegar um pouco mais perto do que é verdadeiro? Fica aí a reflexão.